Boa tarde. Damos início agora a mais uma transmissão ao vivo do TV Folha. Nosso tema de hoje é a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional e no Judiciário, as investigações da Lava Jato e a agenda do governo Dilma para os próximos meses. Eu sou Fábio Zanini, editor do caderno Poder da Folha. Ao meu lado, o repórter Graciliano Rocha. Graciliano, essa semana marca praticamente o início do ano, né? Agora as coisas são retomadas para valer. O Congresso já voltou e com ele várias investigações e casos, como por exemplo o processo de cassação contra o deputado Eduardo Cunha, presidente da Casa. Também o Judiciário retoma com uma extensa pauta, inclusive para definição sobre o rito do processo de impeachment. E a Polícia Federal continua as investigações, Polícia Federal e Ministério Público, sobre as operações Lava Jato e Zelotes. E uma característica importante das últimas semanas foi o cerco se fechando contra o ex-presidente Lula. Hoje mesmo houve um anúncio, uma decisão da Polícia Federal de investigar o ex-presidente por sua eventual participação no escândalo das Zelotes, que é um escândalo de compra de medidas provisórias. Então eu queria te perguntar, queria que você fizesse uma análise sobre esse atual momento dessas investigações e, em particular, esse foco no ex-presidente Lula. Pois bem, a grande surpresa de 2016 foi, sem dúvida, a entrada do presidente Lula como um personagem importante na Lava Jato. Era uma coisa que há muito tempo se especulava que se as investigações poderiam ou não chegar no ex-presidente Lula. E a primeira operação de 2016, batizada de uma maneira pouco sutil pela Polícia Federal de sutil, né? Triplo X. Isso. Triplo X. Referência ao triplex. Ao triplex no Guarujá. O edifício no Guarujá chegou a começar a investigar um edifício no Guarujá, beira-mar, onde o ex-presidente comprou cotas da Bancopp, uma história que ainda é bastante nebulosa. Houve a OAS, que é uma das empreiteiras que está encrencadas na Lava Jato, reformou o apartamento que seria destinado ao ex-presidente. Então, realmente o Lula se tornou um personagem de primeira grandeza nesse negócio. E tem o caso do sítio também, né? Claro, inclusive uma informação muito importante revelada pela Folha de São Paulo na semana passada, que a Odebrecht, que é a maior empreiteira do país e talvez o carro-chefe de todas essas suspeitas desse esquema de corrupção massiva na Petrobras, pagou pelo menos 500, 600 mil reais para reformar um sítio em nome de dois sócios de um filho do ex-presidente. Isso de acordo com fornecedores, né, da obra, né? Exatamente. A Odebrecht nega, obviamente, né, mas tem relatos de fornecedores da obra com bastante detalhe, inclusive o engenheiro do Itaquerão, da obra da Arena do Corinthians, foi que é um engenheiro do Odebrecht, foi o engenheiro responsável por essas obras. Então realmente o ex-presidente Lula ele entrou no olho do furacão na Lava Jato. E além disso, a própria Odebrecht que você citou, também deve haver aí novidades importantes nas próximas semanas. Os principais executivos do grupo, inclusive o dono do grupo, o presidente que agora está afastado, mas é o presidente do grupo, que é o Marcelo Odebrecht, que estão presos, né? 3 deles presos em Curitiba. Deve estar em fase final o processo e deve haver em breve uma decisão do juiz Sérgio Moro sobre se são condenados ou não, né? Isso também vai afetar bastante o curso das investigações. Olha, né? Isso tem a situação penal da cúpula da Odebrecht, ela é ela tem alta octanagem política, porque a Odebrecht é o 4º maior conglomerado privado do país, uma empresa que um grupo empresarial que fatura mais de 100 bilhões de reais por ano. Tipo, era simplesmente inimaginável no Brasil, alguns anos atrás, você imaginar um herdeiro de uma potência como a Odebrecht e parar atrás das grades. Então essa é um processo que todo mundo olha com bastante atenção, até pelo ineditismo. A Lava Jato é um conjunto de fatos inéditos que vão sobrepondo. Primeiro
pela amplitude do esquema que foi encontrado na Petrobras, o novo papel das delações premiadas, mas no caso específico da Odebrecht, teve no último dia 21, entre 19 e 21, o Tribunal Penal Federal da Suíça, uma corte com sede em Bellinzona, uma espécie de STJ suíço, ele emitiu uma série de decisões, 4 decisões favorecendo empresas offshore que segundo a investigação do Ministério Público suíço e do Ministério Público brasileiro, eram operadas pela Odebrecht para pagar propina, o que a empresa nega. A declaração de que a maneira como os suíços mandaram documentos dessas offshores para o Brasil, que foi declarado ilegal pelo suíço, é uma coisa que paralisou o processo do Marcelo Odebrecht, do Márcio Faria, dos executivos, né? Sim, sim. Então, isso vai ter impacto, inclusive, na própria sequência da investigação de maneira geral e o processo sobre esses executivos de maneira mais específica. Mas uma coisa muito importante, Zanini, de notar nesse caso é que assim que saiu assim que nós tomamos, inclusive foi uma outra, essa decisão suíça foi revelada primeiro pela Folha também, em detalhes, assim que se tornou público aqui no Brasil, é muito curioso que houve reações diametralmente opostas. A Odebrecht comemorou como uma vitória a declaração das provas ilegais e o Ministério Público Federal também comemorou como uma vitória o fato da Corte Suíça não ter anulado as provas que vieram para o Brasil, porque se tivesse havido uma anulação, aí o processo contra o Marcelo Odebrecht e a cúpula da Odebrecht voltaria para estaca zero, possivelmente. Além dessas questões policiais e de investigação, por assim dizer, também o ano começou muito quente na parte política, né? A presidente Dilma, nessa semana, esteve no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, num gesto de boa vontade, um gesto de humildade, talvez. A presidente tem uma fama, justificada ou não, eu acho que justificada, de um certo autoritarismo, muitas vezes, um alinhamento, uma falta de paciência com a classe política, em fazer aquele jogo de conversar, tratar bem deputados, e acho que ela sentiu agora que isso faz falta. Ela esteve no Congresso para ler a mensagem presidencial, que é um ritual anual. Todo ano o Executivo, o governo manda essa mensagem falando um pouco das prioridades do ano, mas geralmente quem vai ao Congresso é um ministro, um auxiliar. Dessa vez ela foi pessoalmente, fez um discurso elencando o que acha que devem ser as prioridades, mas saiu um pouco pela culatra essa visita, porque foi vaiada em diversos momentos, né? Quando ela, por exemplo, repete a defesa da recriação da CPMF, antigamente o imposto do cheque, hoje ninguém mais usa cheque, né? Mas é um imposto sobre transações financeiras. Houve vaias, também houve momentos de tensão quando ela começou a falar da epidemia de Zika, né? Dessa tentativa de combate ao mosquito Aedes aegypti, também houve dificuldades. E por fim, ontem ela foi à televisão fazer um pronunciamento específico sobre o Zika vírus, e houve também de novo panelaço, embora em menor escala do que já vimos anteriormente, mas já houve a volta dos panelaços também. Então, também a retomada da parte política da crise. Agora, chama a atenção um pouco, queria ouvir tua opinião sobre isso, um pouco a dificuldade do governo de impor uma agenda, de definir uma agenda clara, legislativa, de programas. É um governo que dá todos os sinais de que continua paralisado e não sabe como sair disso, né? É incrível. Se você olhar a situação do Brasil hoje, nós temos não é um ambiente fácil para quem está no Palácio do Planalto. Nós temos a perspectiva da recessão mais duradoura em um século. Isso não é pouca coisa. Nós temos um governo o presidente no Brasil ele é uma espécie de astro-rei. O executivo tem tanto poder que ele impõe a sua agenda ao Congresso. E pela primeira vez nós estamos vendo, primeira vez não, isso aconteceu também com o Collor quando ele começou a ter dificuldade, quando o processo de impeachment do Collor avançou. Não estou dizendo que, não, eu acho imprevisível nesse momento fazer um prognóstico sobre o processo de impeachment da Dilma, mas essas coisas elas vão se retroalimentando. Claro.
tem uma crise econômica, a economia do país está encolhendo e ela não consegue formar uma base para implantar uma agenda. Hoje tipo, o que seria a agenda da presidente Dilma? Basicamente a recriação da CPMF. É isso. Ela deu indicações no final do ano passado. Ela deu indicações no final do ano passado de que pretenderia tocar uma reforma da Previdência. Zanini, esse tema da Previdência ele é importantíssimo. O Brasil é um país emergente, só que o gasto com Previdência representa o equivalente a 12% do PIB. Nós gastamos mais com Previdência do que o Japão, que é um país de primeiro mundo com uma população de velhos. Muito mais velha, muito mais velha, mas assim, hoje a presidente Dilma não tem uma base capaz de tocar uma agenda impopular. E provavelmente não terá até que se resolva a grande questão colocada legislativa nesse momento, que é o impeachment, né? Existe um processo de impeachment, um pedido de impeachment sendo analisado no Congresso Nacional. Ele no momento está paralisado porque há dúvidas sobre o rito, a composição da comissão especial que processará que analisará esse pedido. Isso tudo ainda está em debate no Supremo Tribunal Federal. Então, a perspectiva de que isso seja resolvido rapidamente é muito pequena. Já tem gente achando que o impeachment seria votado lá para maio, junho. E antes que isso seja resolvido, dificilmente, além do fato de que há outro grande elefante plantado dentro do Congresso Nacional, impedindo que alguma coisa seja decidida, que é o processo de cassação do presidente Eduardo Cunha, que também não anda, vai e volta. O presidente Eduardo Cunha é muito hábil em manobrar o regimento, ele conhece profundamente o regimento, ele usa muito bem o regimento para fazer o processo sempre voltar a algumas casas. Né? Nessa semana mesmo aconteceu isso, a votação do parecer no Conselho de Ética pela admissibilidade do seu pedido de cassação foi anulada, terá que ser refeita por uma questão técnica. Então, é muito difícil que algo seja decidido antes que esses dois pontos sejam resolvidos, né? É verdade. E como você diz, a economia sofrendo bastante por definição. Nós temos tem um problema claro, por exemplo, os agentes do mercado. A gente está na perspectiva do rebaixamento pela terceira agência, a Moody's, do selo de bom pagador do Brasil. Isso aí tem um impacto. Isso aí tem um impacto na economia assim, meio imediato, porque indica que a gente vai continuar tendo que pagar juros muito altos para vender títulos do governo. Hoje é um governo, nós somos super dependentes, temos uma economia dependente de juros altos hoje, porque a nossa credibilidade está em queda. Os agentes do mercado olham para essa situação, um país incapaz de fazer reforma, por exemplo, da Previdência, que a gente citou, ou um aumento de impostos, como a CPMF, ele é incapaz de controlar o gasto público, porque politicamente nós temos um executivo, um legislativo incapazes de gerar consensos mínimos. Então é um momento de turbulência muito grande. Acho que isso pode alimentar a recessão por mais tempo, eu acredito. Para a gente encerrar aqui, acho que vale um comentário também sobre o fato de que ninguém liga muito para isso nesse momento, mas uma coisa importantíssima está para acontecer, que é a eleição municipal, né? A eleição municipal vai ser completamente contaminada por toda essa situação política e econômica. O PT terá sérias dificuldades em manter a sua atual fatia de poder. Pode ser derrotado em São Paulo, que seria uma derrota muito sentida, muito simbólica. O prefeito Fernando Haddad, candidato à reeleição, está com índices de popularidade de medianos para baixo. E o mesmo pode acontecer com a base da presidente Dilma no Brasil inteiro, né? Zanini, no Brasil também nós temos essa peculiaridade da eleição municipal ela ser muito descolada da eleição nacional, né? Sim, normalmente né? Apesar disso, eu acho que existe um custo para... Especialmente para quem está... Hoje o PT é o partido que está no governo. Claro. Eu acho que tem um ônus da marca PT, né? Toda eleição municipal é uma mistura, ali, é um mix de temas locais e o pano de fundo nacional, né? Geralmente,
os temas locais sobressaem, né? Discussão sobre transporte, educação, mas analistas dizem, e eu tendo a concordar, que esse ano o pano de fundo nacional, recessão, corrupção, tende a ser mais proeminente, tende a ter uma visibilidade maior e quem sai perdendo do PT, obviamente. Sintomático também, Zanini, o último programa de TV do PT que pela primeira vez não aparece nem verdade. Lula nem Dilma, né? Hoje em dia eles tiram mais votos do que dão, né? É isso. Obrigado, Graciliano. Nós encerramos aqui essa transmissão ao vivo. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde.